Em geral, esta operação, então, é utilizada para eliminar ou reter poluentes de efluentes gasosos industriais. Que tipo de poluente? Bem, como já mencionamos, tanto particulados, quanto vapores, gases e odores. Mas, em geral, dedicado mais a gases e vapores, né? Os particulados sólidos podem trazer algumas complicações na eficiência destes equipamentos, né? A recuperação de solventes, né? A remoção de outros compostos orgânicos e ainda a remoção de gases com odor são exemplos de alguns poluentes capazes de ser tratados em efluentes gasosos industriais via o processo de adsorção, né? Ou seja, além de evitar que estes sejam lançados para a atmosfera, eles podem ser recuperados no sentido que, após a formação da camada do adsorvato, eles sejam recuperados, sejam extraídos e reaproveitados como matéria-prima ou insumo no processo industrial, né? Portanto, a adsorção em efluentes gasosos industriais é indicada para controle de odor, né, e para remoção de solventes voláteis, como é o caso do benzeno, do etanol, do tricloroeteno, entre outros compostos orgânicos, né? A adsorção, então, é aplicada para tratamento de efluentes, para tratar grandes volumes de gases com baixa concentração de poluentes, né? Esse é um ponto muito importante. Ao mesmo tempo que ela tem como vantagem tratar grandes volumes de gases, estes gases não podem estar com uma grande concentração de poluentes, né? Visto que a camada superficial do adsorvente, no caso de uma grande concentração poluente, seria muito rapidamente saturada, fazendo com que a eficiência desse processo caísse muito rapidamente, né? No caso de altas concentrações, esse processo precisa ser combinado com outros que o antecedem, por exemplo, usando equipamentos de controle já discutidos em aulas anteriores, né? E para este fim, existem, então, vários tipos de materiais adsorventes, né? Existem os chamados adsorventes polares, como é o caso da sílica gel, das chamadas peneiras moleculares, que possuem alta seletividade para gases polares, ou seja, são mais adequados para alguns componentes específicos. Eles não têm a capacidade de retenção de uma grande variedade de poluentes, né? Porque são muito seletivos. De outro lado, como também são capazes de remover a água, né, a molécula polar, né, da água, quando existe uma grande presença de umidade, o adsorvente é rapidamente saturado ao absorver essa quantidade de água, né? Então, portanto, toda a sua superfície fica saturada com água e não sobra muita área para a retenção de outros componentes, fazendo com que a sua eficiência caia muito rapidamente, né? Um exemplo deste caso é o carvão ativado, né? Que é o carvão composto de átomos neutros de uma única espécie, né? Ou seja, apenas de átomos de carbono. E, portanto, não há grande gradiente para atrair e orientar moléculas polares, né? As moléculas polares são aquelas compostas de dois tipos diferentes de átomos, por exemplo, HCl, e aí um destes átomos tem uma maior eletronegatividade, fazendo com que haja uma polarização num determinado sentido, de um átomo ou de outro na molécula.
e dessa forma orientando as moléculas polares. Isso não ocorre no carvão ativado, né? E por essa razão ele tende a absorver todos os gases, né? Ele não é tão seletivo, e ocorre então essa retenção na proporção das concentrações em que esses gases ocorrem. Os adsorventes usados em fluentes gasosos são geralmente usados em uma coluna de recheio na forma granular para produzir baixa resistência ao fluxo, né? Entre as primeiras imagens que mostramos no início da aula, havia uma mais acima, no canto superior à direita, onde vimos ali um material granulado, né, grânulos, né? Estes grânulos são, então, utilizados para preencher a parte interior dos equipamentos de controle, né? E os adsorventes potenciais são, então, classificados em 3 tipos, né? Os apolares, onde a adsorção é principalmente um processo físico. Os polares, né, que ocorre por adsorção devido à atração polar. No entanto, nesse caso, não há mudança na estrutura da molécula na superfície, não há reatividade entre os componentes envolvidos. E, por fim, a chamada superfície com adsorção química. Neste caso, sim, as moléculas adsorvidas são, de fato, reagentes e acabam interagindo com a superfície do sólido adsorvente, né? Como já destacamos, o carvão ativado é um adsorvente do tipo apolar, né? E devido à sua grande variedade de capacidade de retenção, né, ou capacidade de retenção de grande variedade de gases, ele está entre os mais utilizados e assim aplicado na remoção, por exemplo, de hidrocarbonetos, de odor e diversos traços de impurezas, né, ou seja, aqueles componentes que ocorrem em concentrações muito baixas e, portanto, são definidos como traços, né? Os adsorventes polares mais usados são geralmente óxidos, né, de silicone ou de metais, por exemplo, como é o caso do alumínio. Eles adsorvem moléculas tanto polares quanto apolares, mas com maior preferência pelas polares, né, absorvendo, por exemplo, água, amônia, sulfeto de hidrogênio e também dióxido de enxofre. Ainda falando sobre os tipos de adsorventes, temos que, a partir da queima da casca de coco, por exemplo, podemos produzir o carvão ativado e, desta origem, alcançando um carvão com grande quantidade de microporos, portanto, com uma área de superfície maior e, dessa forma, ideal para reter tanto moléculas pequenas quanto moléculas um pouco maiores, né? Em geral, moléculas orgânicas. O carvão ativado à base de carvão produz tanto micro como macroporos, como eu acabei de descrever, né? Poros maiores e também menores, sendo dessa maneira capaz de remover tanto moléculas de baixo quanto alto peso molecular, como é o caso dos orgânicos colorados, né? E também os pesticidas, como exemplo ali de moléculas de alto peso molecular. No caso aqui, a umidade também vai reduzir a eficiência na remoção do poluente, né? Visto que os poros acabam ficando saturados com a água e, dessa maneira, tendo a área de contato para retenção bastante diminuída, né? Então, para minimizar o efeito da umidade, o gás pode ser previamente resfriado, né, condensando, né, a água e, dessa maneira, removendo a umidade antes do efluente gasoso passar pelo equipamento de controle.